Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, dentro da sequência de estudos do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, qual somos convidados para participar, dirigindo esse estudo que, na verdade, é de todos nós. Eu aproveito já a ocasião para agradecer mais uma vez o convite, dizendo que somos todos necessitados dessas lições, por isso a importância desse convite para todos nós. São estudos que soam como remédio para as nossas doenças morais, que trazemos de longa data, podemos dizer, de vários milênios. Então, iniciemos nosso estudo, rogando a Deus, nosso Pai, que possa nos enviar seus trabalhadores de luz, nosso Mestre Jesus, Irmão Maior, rogando o auxílio de seus operários do Evangelho, que trabalham para a transformação da humanidade, que possam nos envolver, dando-nos paz, harmonia, para que sejamos antenas, receptáculos das lições daqueles que verdadeiramente têm condições de ensinar o Evangelho para todos nós, os amigos espirituais, e que possam trabalhar as mentes de todos nós, no sentido de que essas lições se adentrem em nosso espírito, se enraizem e possam de fato nos transformar para melhor, que é aquilo que garante a nossa felicidade de hoje e de amanhã. Abençoa-nos, Pai, que assim seja. Bem, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que se inicia com a mensagem, ou a passagem, melhor dizendo, o jugo leve, onde Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei." Vinde a mim, um chamamento feito por Jesus. Para todos aqueles que andam em sofrimento, quem de nós podemos dizer que não andamos, não temos, não possuímos em nós algo que nos dificulta a marcha, alguma coisa que nos faz sofrer por uns instantes rápidos ou demoradamente, sofrimentos de um dia, sofrimentos de um ano, de uma vida, mas a todos nós Jesus faz este chamamento: vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, é preciso que a gente medite um pouco neste chamamento, como eu falei, esse chamamento que Jesus faz para todos nós. Porque nós, por muito tempo, e ainda hoje vemos muitos dos nossos irmãos equivocados no atendimento desse convite. Porque muitos interpretam esse convite como um chamamento à sua pessoa. Procuram se dirigir à pessoa do Cristo.
quando que, na verdade, Jesus não pretendia uma legião de seguidores de sua pessoa, mas de seus ensinamentos. A felicidade e a alegria do Mestre Jesus não estava e não está ainda hoje, né, na formação de um fã-clube pessoal, com muitas camisetas, com suas fotos, com adesivos em carros, com suas fotos, o Cristo salva, Jesus salva, uma coisa, né, parecida. Mas a alegria do Mestre Jesus está efetivamente em ver a todos os convidados, todos os chamados, observando seus ensinamentos. Essa é a verdadeira alegria do Mestre. É de ver todos aqueles indo em direção àquilo que ele ensina, a novidade que ele trazia, que ele traz. E quando vamos de encontro, né, a esse feixe de lições que é o Evangelho, quando vamos buscar entender, compreender e aprender os seus ensinamentos, estamos atendendo a esse convite, a esse chamamento. Vinde a mim, todos que andais em sofrimento e vos achais carregados. Porque nós entendemos que o alívio que Jesus promete aqui, né, só virá a partir do momento que nós entendemos os mecanismos da vida e encontramos respostas para as nossas dúvidas, e no caso do estudo de hoje, do porquê das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, né? O porquê da nossa infelicidade, do nosso insucesso muitas vezes, o porquê de tantas desigualdades quando sobra para alguns aquilo do qual algumas migalhas seriam suficientes para nós, que não as temos. Isso nos deixa impaciente algumas vezes e revoltado muitas vezes. Então essa revolta vem justamente da ignorância, a ignorância de tudo aquilo que Jesus veio ensinar. Então, o convite que Jesus faz é para conhecer essas lições. Vinde a mim, venha ouvir a mensagem que eu trago. Venha ouvir o que eu tenho para dizer, a novidade, a boa nova que eu trago, do que eu sou portador. E a mensagem do Cristo, resumidamente, não é outra do que a imortalidade da alma. Há um ensinamento de que somos seres imortais. O que faz, o que tem como consequência, né, deságua no entendimento de que, como dizia Chico Xavier, tudo passa. No entendimento, na visão da imortalidade, todos os problemas que hoje nos atrapalham são pequenos demais para insistir em sua existência. São problemas que, diante da imortalidade, diante da grandeza do universo, ficam pequenos demais. Ficam pequenos demais. E de maneira que o importante, na busca do alívio prometido por Jesus, o importante é buscar o fundo dos seus ensinamentos. Vinde a mim, dizia Jesus, vinde a esses ensinamentos que eu trago, de que somos espíritos imortais, criados por Deus nosso Pai em igualdade de condições, todos nós. Ensina o Livro dos Espíritos na condição de simples e ignorantes. Uma das coisas mais bonitas da criação de Deus, todos nós fomos criados com a destinação da felicidade.
Porque se algum de nós não pudesse atingir a felicidade, a perfeição relativa, significa que Deus teria falhado em uma de suas criaturas, porque todas as outras conseguiram ser criadas na condição de perfectíveis e atingir essa perfeição, e uma ou outra não. Então todos nós somos filhos de um Criador absolutamente perfeito, ou seja, que possui a perfeição absoluta. Olha a mensagem que Jesus trazia. E que todos nós fomos criados para a perfeição. Todos nós fomos criados para a felicidade. E um Criador infinitamente justo e bom não poderia criar de maneira diferente. De maneira que, como Allan Kardec inicia a explicação desta passagem no Evangelho, capítulo 6, ele começa dizendo exatamente isso, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Esta fé no futuro não é simplesmente o dia de amanhã, um amanhã melhor, mas a fé no futuro, ou como ele sempre se referia nas suas obras, a vida futura, a vida espiritual. A lição do Evangelho a que Jesus convida, ensinando para o alívio de nossos sofrimentos, de que a vida que vivemos hoje na Terra é apenas uma minúscula existência num corpo físico, que está aí comparada com a vida imortal, numa situação de insignificância. Uma existência, dizia já Emmanuel, que a existência no corpo físico é comparado como um segundo perante a eternidade. Então, a nossa existência no corpo físico é uma entre várias. A nossa vida imortal do espírito, ela é para todo sempre. Então, todos, quando você começa a mudar a maneira de ver, ou como Kardec costumava dizer, quando mudamos o nosso ponto de vista, a forma como qual encaramos a vida presente em relação à vida futura é que vai determinar o quanto pesará sobre nós as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, falando dessa forma, nós entendemos que Jesus não promete a retirada de nossos problemas. Muitas vezes não promete a retirada de nossas doenças, morais ou físicas. Não promete a retirada de nossas misérias, de nossas dores, nossas decepções, mas ele promete uma nova forma de encarar tudo isso, de maneira que todas essas dores, misérias e decepções se tornem mais leves. E se tornando mais leves, todos nós estaremos, como ele promete, mais aliviados por entender o processo, por entender o mecanismo. Na verdade, o Evangelho vem nos ensinar o mecanismo da vida, a forma como Deus estruturou, e o universo, a sua criação. O Evangelho vem ensinar que Deus é um Pai amoroso, bom, que nós, sendo maus, não faríamos, não daríamos jamais uma pedra ao nosso filho quando pede um pão, uma serpente quando nosso filho pede um peixe. Então, nós que somos maus sabemos das boas coisas aos nossos filhos, nos ensinou a pensar Jesus, quanto mais nos dará coisas boas nosso Pai Celestial. Nos ensinando a pensar que Deus tem muito mais para dar coisas boas para nós do que já tem dado. Tudo aquilo que pensamos que seja o bem-estar, a felicidade, ainda é muito pouco perante o que o universo nos reserva para aqueles que aprendem a valorizar e a viver conforme o Espírito que é. Mudando o entendimento de procurar viver conforme o Espírito que tem.
E Kardec, então, esclarece bem essa situação de que a fé que temos na vida futura, né, é que vai fazer com que encontremos a consolação para nossas dores físicas. Quanto maior a certeza da vida espiritual, da insignificância desta existência no corpo físico perante a imortalidade da alma, porque essa existência tem, é lógico, a sua importância, que só fica diminuída em comparação à imortalidade que possuímos. Então, diz Kardec que o inverso é verdadeiro também, que sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso. E quando eu leio esse trecho, eu me lembro muito das pessoas que recebem um diagnóstico terrível dos doutores da medicina terrestre, né, que apresentam o diagnóstico de uma doença incurável, da proximidade de um estágio terminal para qualquer doença, uma limitação que vem a ser apresentada do tipo: você de hoje em diante não vai recuperar mais a visão, estará cego até o final dos seus dias, ou estará num leito ou numa cadeira de roda até o final dos seus dias. Então, este momento de quanto maiores essas aflições, essas dificuldades, mais importante se torna essas palavras de Jesus. Mais significado, importância, peso, contundência tem esse ensinamento. De que tudo vai depender da forma como nós encaramos a vida, a existência terrestre que estamos passando. De maneira que a doutrina espírita, como promessa do Cristo para desenvolvimento de suas lições, vem se constituir uma ferramenta de auxílio para todos nós nos introduzirmos, costumamos dizer, de corpo e alma na vida espiritual. Porque ela vem esclarecer o mundo dos espíritos, a natureza, a sua natureza, a relação nossa de encarnados com esse mundo espiritual, nos seus detalhes, né? Tanto nas obras básicas quanto nas obras complementares, um exemplo, as obras do André Luiz, por exemplo, que é um verdadeiro curso de mundo espiritual. Desde as zonas umbralinas a que Jesus se limitou a chamar de região de lugar de choro e ranger de dentes, até as esferas mais elevadas da criação, né, as colônias espirituais, a lei de ação e reação, né, a situação feliz ou infeliz de cada criatura no mundo espiritual, dependendo de quem ela foi, de como ela viveu, como ela pautou sua vida perante a matéria e a espiritualidade. Então, diz Kardec, aquele que duvida simplesmente, ou que desconhece, que não crê na sua condição de espírito imortal, ele, quando está frente a essas dificuldades que falamos mais difíceis, do cadeirante, do acamado, do cego que perdeu a condição de falar, de ouvir, do que recebe o diagnóstico da brevidade da sua existência, são dores que vêm com todo o seu peso, diz Kardec, porque ele acha que realmente nunca mais vai poder ter contato com a luz, nunca mais vai ter contato com o som, não vai poder ouvir a música, nunca mais vai poder andar, dançar. É o fim para todo sempre.
E eu lembro do poema da gratidão, se eu não me engano, Amália Rodrigues, que todo fim de palestra o Divaldo costuma declamar. Ele diz que como ele é grato a Deus nosso Pai, porque ele tem certeza que os paralíticos um dia bailarão, né? Que os surdos de hoje vão poder ouvir as sinfonias, o tamborilar da chuva no telheiro, o som do vento nos ramos do salgueiro, como ele costuma dizer, né? Porque é um Pai de amor, é um Pai de bondade. E perante a imortalidade, todos esses problemas ficam pequenos e, como repito, como disse Chico Xavier, tudo passa. E a certeza da brevidade dessas dificuldades é que traz para nós o alívio prometido por Jesus. Então, essas lições contidas no Evangelho, a essas lições é que Jesus chama, Jesus convida: vinde a mim, mas não a sua pessoa, como nós falamos. Ele não quer ter a sua pessoa idolatrada, né? Ele quer ter a sua mensagem entendida e vivida por todos nós. E na medida, diz ele, que vocês entendam as lições que eu trago, os problemas todos vão se apequenando. As dificuldades vão doendo cada vez menos. E é isso que, como diz Kardec, eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É um alívio, porque não aquela carga sobre os ombros, ele não promete que vai ser retirada, mas ele promete um alívio que nós entendemos que pesará menos, né? E o pesar menos é um alívio. Mas diz aqui ainda Kardec que Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Qual seria essa condição? Diz Kardec que é a da própria lei que ele ensina. Ele diz: seu jugo é a observação dessa lei. É a observação dessa lei. Porque uma coisa é dizer que crê. Outra coisa é viver de acordo com essa crença, porque ela está tão interiorizada que ela deixa de ser uma crença. Porque uma crença é algo que temos que crer, temos que acreditar. Quando nós dizemos se amanhã poderá chover ou fazer sol, nós falamos: eu acredito que amanhã faça sol. Mas ninguém precisa dizer: eu acredito que amanhã o dia vai nascer. Independente se está nublado, está chovendo, ou se está... mas o dia nascerá. Ninguém precisa dizer que acredita, porque o dia nascerá. Isso é uma certeza que trazemos com a gente. Ninguém precisa dizer: eu tenho fé que o dia vai nascer. Porque é uma certeza interior, é um conhecimento que existe, que é vivido esse conhecimento. Então planejamos e vivemos todos os nossos atos da vida, levando em conta que, dependendo se é inverno, se é verão, o dia amanhecerá às 6h30, 6 horas, 5h30 da manhã, mas é uma certeza. Nossa vida vive pautada nessa certeza. E naquele horário o dia estará claro. Posso estar dormindo, posso estar de pé, acordado, mas que o dia está claro, nós não deixamos de levar em conta isso. Então, a existência de Deus, a nossa condição de espírito imortal, encarnado momentaneamente aqui na Terra, quando deixar de ser uma crença, algo que nós temos que ter fé para ser uma certeza, para ser um conhecimento, todos esses problemas, misérias e decepções as viveremos com alívio, de forma aliviada, que seja que elas pesará menos. E menos desespero à beira, no momento de despedida, à beira de um caixão, menos desespero. Porque entendemos o processo, o mecanismo, e vivemos essa certeza
de que a morte é algo relativo ao corpo físico, que nós somos imortais. Isso traz o alívio. A dor da separação é uma dor natural que ficará, mas a sensação de perda definitiva já não pode mais existir. Então, da mesma maneira que dizer, um dia vamos ter que deixar de ter que acreditar em Deus, nós podemos dizer que sabemos da existência de Deus. Porque todo efeito tem que possuir uma causa. E como as causas também possuem suas causas anteriores, nós teremos que um dia remontar à primeira de todas as causas. É Deus. É Deus nosso Pai. É essa certeza de que não existe efeito sem causa. É um conhecimento. Não é uma imposição, não é um dogma, não é um ter que acreditar, não é uma fé a ser desenvolvida, não é uma crença, mas é uma certeza. Porque não tem que se acreditar, porque sabe-se. E quando nós transpusermos essa sabedoria, esse conhecimento para todas as outras questões que envolvem a espiritualidade, nós vamos começar a viver os postulados espíritas. Imortalidade da alma, existência em Deus, no nosso dia a dia, a cada ação, a cada movimento no tabuleiro da vida, está sendo levado em conta a pluralidade das existências, dos mundos habitados, da comunicabilidade entre os planos. Assim como no tabuleiro do jogo, cada movimento de pedra que se faz é levado em conta a posição das outras pedras adversárias, nós também vamos fazendo os nossos movimentos no tabuleiro da vida, levando em conta todas as leis que regem a vida. Que justamente são as regras do jogo. E da mesma maneira que o jogador experiente não precisa estar consciente, relembrando conscientemente a cada instante cada regra, porque ele as vive automaticamente. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Da mesma maneira que o jogador de futebol não leva a mão à bola, é automático, porque ele joga o seu futebol levando em conta automaticamente a regra de que a mão na bola é falta. Jesus convida no seu vinde a mim, a que tomemos conhecimento da sua boa nova, estudemos hoje com o recurso da doutrina espírita a vida espiritual, a nossa condição de espírito imortal, até o ponto em que isso seja tão automático em nossa existência, nos nossos atos, que estamos os mais difíceis momentos da vida serão indolores para nós. Tal o ponto de espiritualização da criatura, embora encarnada. Mas isso é muito difícil. Mas é possível. E para isso, os missionários da espiritualidade encarnam rente conosco. Em condições iguais, assim como Jesus encarnou, não em condições especiais, mas em condições de igualdade para provar que pode ser feito. Pode ser feito. Que aonde em nós doeria mais os cravos da cruz, o peso de nosso corpo sobre os cravos da cruz, para ele doía mais o nosso sofrimento que iria advir perante a dívida que estávamos contraindo. Doía menos nele a dor dos cravos do que a dívida que estávamos contraindo, ao ponto de, antes, no momento extremo, pedir por ele e pedir por nós. Porque tudo aquilo para ele
aquela dor que existia era de alguma forma indolor. Bem, então eu acredito que o entendimento que devemos buscar deste vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é o convite de Jesus à intimidade nossa com as suas lições, com os seus ensinamentos, para que seja, ou passe a ser, algo automático em nossas vidas. De atitudes mecânicas, sempre em busca do bem, na vivência do amor ao próximo, na produção da caridade inconsciente, a caridade feita automaticamente, já sem consciência, a que Jesus nos convida. Eu desejo a todos os irmãos muita paz, muita harmonia e que possamos meditar nessas lições por toda a semana, e que essa é uma semana para digerir essas lições até a próxima lição trazida pelos irmãos da espiritualidade através de outro irmão semana que vem. Eu agradeço a todos pelo convite, muita paz a todos.